Fala galera, salve, salve. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio, né, do nosso podcast Dublagem. Hoje, um podcast muito especial. Tô Muito aqui, especial. né, com pessoas que eu tenho uma admiração fora do normal. Meu irmão Felipe Drummond. Estamos aqui com o nosso amigo Vitor Orlando. Felipe, por favor, faça as honras da casa aí com o nosso amigo. Com certeza. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de dublagem. Hoje a gente vai ter um bate-papo incrível aqui com o biógrafo do nosso avô Orlando Drummond, Vitor, que é escritor, jornalista e grande amigo. Seja muito bem-vindo ao Dublagem. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou aqui, assim, um pouco tímido, né? Porque, assim, o jornalista é o que faz a pergunta, né? Agora a gente tem que responder é mais complicado, mas vambora, assim, vai dar, é tudo certo. Ah, com certeza. Tá em casa, tá com em casa. certeza. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal para a gente falar um pouco sobre a história da dublagem, né, Sim. Vitor? A gente, a biografia do vovô, além dela contar a história, né, do vovô e da família Drummond, ela fala também sobre a história da dublagem, né? Ela acompanha a trajetória da história da dublagem. Então a gente achou muito importante ter esse ponto de vista histórico de uma pessoa que estudou a fundo e conheceu tanta gente, perguntou para tanta gente sobre dublagem, né? Exatamente, sim. Foram várias entrevistas, assim, muita pesquisa mesmo, né? Em jornais antigos. Mas, assim, acho que o principal foi esse bate-papo com outros dubladores mesmo, né? Vitor, eu acho muito bacana ter esse viés realmente de fora da dublagem sobre a nossa história, né? Sim. Porque a gente conhece a nossa história, obviamente, mas eu acho sempre fascinante escutar outros pontos de vista, né? Outras pessoas que estão de fora desse organismo, mas que conhecem tão bem. Então, para a gente vai ser maneiro demais ouvir você um pouquinho aí sobre tudo que você pesquisou e tudo que você descobriu aí ao longo dessa sua trajetória. Vamos lá, tô aqui. Então vamos lá, para a gente começar, Vitor, fala um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, para ilustrar aí para todo mundo que está com a gente. Vamos lá, eu sou jornalista, eu me formei em 2005, então já tenho uma carreira um pouquinho com um tempo aí, né? Hoje eu trabalho na TV Brasil, de manhã, trabalho na TV Câmara à tarde, sou pai, né? Minha filha está aqui no shopping, né? Minha esposa também. Beijo para vocês. E assim, nos tempos vagos, que são poucos, mas assim, eu aprendi a entender o que é escrever. Escrever não é só escrever uma matéria, pelo contrário, eu nunca me identifiquei só com isso, né? Eu queria escrever muito sobre serviço. E aí apareceu a dublagem, que foi exatamente, eu entendo a dublagem como uma prestação de serviço, é uma arte, assim, obviamente, mas é uma arte democrática, e tudo que é democrático eu entendo que é uma prestação de serviço. Então foi aí que começou também a minha relação em querer escrever sobre a dublagem, né? É claro que eu sou da geração dos anos 80, então eu cresci assistindo Scooby-Doo, Popeye, Thundercats, via escolhendo o Professor Raimundo. Então, quando a gente se conheceu, é óbvio que, assim, você é amigo da minha esposa, vocês dois, né? São amigos da minha esposa. Então, ali começou o interesse do por que não escrever sobre dublagem? Legal. E aí eu lembro que numa das, assim, maiores insanidades da minha vida, que foi insano, eu mandei para ele uma mensagem pelo Facebook. Olha, pelo Facebook. Assim, será que é interessante para a família, né, escrever sobre o seu avô? Eu estava torcendo para que ele falasse não, mas ele falou sim. E Aí já era, né? Aí já foi, e né? aí começou, cara, assim, foi a maior, assim, eu digo que é o trabalho da minha vida. Mas, cara, você ainda vai ter muita coisa pela frente. Bom, se Deus quiser, eu ainda vou ter muita coisa pela frente. Mas esse aqui é o trabalho da minha vida e sempre vai ser o trabalho mais carinhoso, porque ele também remete parte do que eu vivi a minha vida inteira, que foi acompanhar a dublagem, né? Então, assim, eu não sei o que eu vou fazer para o futuro, mas uma coisa certa, assim, eu sei e é certo. Eu fiz esse livro. Ele está marcado assim, a minha vida para sempre. E esse livro ele é uma viagem para a gente em diversos momentos, assim, quando fala dos 80 anos do vovô em São Lourenço,
É muito louco como a gente consegue, né? A gente que viveu aquele evento, a gente consegue se teletransportar para aquele momento com a forma como você escreveu. E eu queria também deixar aqui registrado, deixa eu até pegar aqui, que eu não me recordo a página, mas eu tirei uma foto da página do livro, que talvez o Vitor não saiba, mas um dos motivos da gente estar aqui hoje também é esse livro e um trecho que você escreveu de uma coisa que eu nem me recordava, né, mas que me pegou muito quando eu li o livro e que despertou em mim essa vontade de dar continuidade ao legado do meu avô, que foi um trecho que você colocou assim: os netos também seguiram essa tradição. Felipe escreveu uma carta no dia do aniversário de Orlando. Com muita clareza, ele traça um pequeno objetivo no perfil do avô. Abre aspas. Gosto muito da sua alegria, pois ninguém faz com que ela termine. Você é uma pessoa que não se deixa levar pelos momentos maus. Está sempre alegre e, apesar do jeito sério, você é muito legal e engraçado. Aí volta para a sua citação. Felipe começou a dublar ainda muito criança. O avô sempre foi sua maior referência e seu maior incentivador. E o neto demonstra que sabe exatamente a importância de Drummond na dublagem. E melhor, ele faz uma promessa. Adoro o apoio que está me dando na dublagem. Prometo que não te desapontarei. Vou ser igual a você. No futuro gostaria de ser tão bom quanto você está sendo comigo. Ensinando, corrigindo e vivendo. Isso, quando eu li a primeira vez, me trouxe esse lado, assim, sabe, do legado do nosso avô, e me trouxe um outro ponto, assim, tipo de... um ponto marcante na minha carreira. Eu sou apaixonado por dublagem, trabalho com isso desde 11 anos de idade. E eu achava que não tinha muitas coisas diferentes daquilo que eu já fazia, né? Eu já sou dublador, sou diretor de dublagem, trabalho num grande estúdio, trabalho em grandes produções, tenho reconhecimento por isso. E a partir do momento que eu lembrei, né, desse Felipe de 12, 13 anos de idade que escreveu essas palavras, eu acho que isso tocou a gente de uma forma diferente, né? De tocar um projeto que a gente pudesse, de fato, ensinar as pessoas, de fato, honrar esse legado, de fato, fazer com que as pessoas não se esqueçam da importância do nosso avô para a cultura desse país, né? E de tudo que ele representa e representou para a dublagem também. Então, eu queria te agradecer por isso, que embora eu nunca tenha te falado isso, eu acho que é um momento bacana para te passar esse ponto de vista em relação a essa obra tão incrível. Assim, eu acho que é importante a gente ter uma clareza que a gente, às vezes, só olha um número final. Ah, foi bem, assim, teve muita curtida, teve muita like, né, visualização, mas, assim, a gente não está falando com todo. A gente está falando com pessoas, mas, assim, a gente está falando com cada um. Então, às vezes, a gente não tem a noção do que a gente está falando, do que a gente está escrevendo, do que a gente está cantando, dublando, como que vai, assim, afetar cada pessoa. E afeta, sabe? A gente está falando diretamente com pessoas que têm emoções, que têm sentimentos. E, assim, o seu avô fez isso, você, Felipe, faz isso, você, Alexandre, faz isso. Todo mundo que produz alguma coisa, ela tem uma sensibilidade. Às vezes, eu acho que o grande problema é que ela não enxerga, porque às vezes não foi o resultado que ela espera, né? Mas ela está atingindo alguém, sabe? Uma coisa no livro que me marcou muito, uma história, foi... Eu tinha lançado o livro, já tinha uns 3, 4 meses, eu recebi uma mensagem, acho que foi no Facebook, se eu não me engano, de uma psicóloga. Ela falou comigo assim: olha, eu tenho um paciente que ele tem autismo e ele nunca se interessou em ler nada, ele não lê. Mas pela primeira vez, ele que é um fã de desenho, e eu estou tentando entender para ele, assim, mostrar para ele que aquilo é uma dublagem, ele está se interessando em ler o seu livro, porque, na verdade, você está mexendo com coisas que ele gosta. Cara, eu nunca pensei que fosse pegar esse público. E ela assim: você se incomoda de um dia a gente marcar um café para ele te conhecer? Cara, o prêmio é todo meu, né? Lógico. Eu que quero muito conhecer ele isso agora, não tem né? preço, Isso né? não tem... Então, assim, se você me perguntar assim: ah, mas você ganhou dinheiro, o livro vendeu muito, o livro vendeu pouco, cara, isso não importa. O que importa é o seguinte: como que a gente chega em cada pessoa? O livro chegou nessa criança que está, a partir disso, começando a ler.
baseado muito na história do seu avô, na história da dublagem. Eu acho que é isso, cara. A gente tem que tentar chegar nas pessoas, sabe? Acho que esse que é o principal ponto. É isso. Eu acho que você atingiu muito bem diversas pessoas de diversas formas, porque é um livro que conta, tem toda a história que assim, né? Da dublagem, a história do vovô. Sempre que eu sinto muita saudade dele, eu gosto de folhear as páginas assim e lembrar um pouquinho de algumas histórias. Tem muita história boa, né? Muita história, muita história. Tem uma inédita, que assim, que as pessoas não sabem. Eu vou te pedir agora uma permissão para Por poder favor. falar. Assim, não é uma história da vida dele, mas assim, é uma história que pouca gente sabe. Mas a gente adiou o lançamento desse livro, lembra? Porque por causa de problemas de saúde Sim. dele. E teve uma vez, assim, a gente hoje é muito focado em celular, né? Esse tipo de coisa, né? Mas eu lembro que quando eu peguei o livro, e eu fui na sua casa, ele já não estava tão bem de saúde, a gente já não sabia quando que ia lançar de fato o livro, né? E se ele estaria presente conosco no lançamento. Eu recebi o livro. E eu fui no dia que estava toda a família lá, era um domingo à noite, e ele, em princípio, não estava tão bem. E todo mundo preocupado, já com a idade avançada, né? Aí eu levei para ele o livro, né? Eu tinha um só exemplar, que era o meu, né? Uhum. Mas eu levei para ele o meu exemplar. Que eu achei que podia, assim, você tinha me ligado assim, cara, vai lá para a gente estar junto. E aí, quando eu entreguei para ele o livro, que ele olhou a capa é uma caricatura que foi a Bruna que fez, uma amiga nossa, Uma amiga nossa. né? Ele olhou e ele se viu. Cara, eu não tenho como te provar o que eu tô falando. Eu não tenho um vídeo, eu não tenho uma foto, eu não tenho nada. Mas quando ele olha o livro e se vê, ele me dá um olhar, cara, e me dá aquele sorriso que era tão tradicional dele. Cara, ganha vida, sabe? Sim. É isso. Legal. Entendeu? Legal. Isso é mágico demais, né, cara? É Tirar esse sorriso, ele era... Isso pra mim foi muito marcante nos últimos dias dele, assim, sabe? Tipo, de tentar, sempre que visitava lá, a gente tentar tirar aquele sorriso dele, enfim. Não, e é poético também, né? Se pensar que ele foi um cara que sempre tirou o sorriso de todo mundo, você conseguir tirar um sorriso dele. Pois é. É uma coisa, né? Ganha vida, sabe? tem Assim, uma- ali... assim... É que eu te falo, assim... Se você fala assim... Tá registrado? Tá. Na minha mente, no meu coração. Tá, assim... É uma imagem que eu vou levar comigo para sempre. Legal. Entendeu? Não, e a síntese dele era essa, realmente, porque ele, sei lá, 2 dias antes de falecer, teve uma história comigo, assim... Infelizmente eu não posso contar, mas é maravilhosa. Depois a gente conta em Posso hora. contar rápido. Mas assim, é maravilhosa que assim, ele, cara, faltando pouquíssimos momentos para ele falecer, ele me fez gargalhar de tal forma, e ele gargalhou de tal forma, que assim, ele mal tinha consciência, mas ele conseguiu te fazer rir Tava no sangue, com um né? sopro de consciência As dele, piadas, maravilhoso. tudo mais. Porra, uma coisa de louco, assim, maravilhoso. Agora, Vitor, Vamos lá. de toda a obra, assim, teve algum ponto para você que foi mais marcante? O que mais te impactou quando você... não sei se, de repente, eu lembro de você ir lá em casa e gravar muito com o vovô, tudo isso. Tenho certeza que foi um trabalho árduo para você conseguir compilar todas essas histórias. Mas teve alguma coisa que te marcou, algum processo, ou na hora de juntar tudo, de compilar tudo mais? Como é que funcionou? Foi um processo muito difícil, porque, assim, como eu trabalho em TV, eu tinha muita história, mas eu tinha já uma escrita muito marcada para televisão. E televisão é aquela coisa, você entrevista uma pessoa 10 minutos e ela entra 10 segundos, 20 segundos. Então, a gente aprende a colocar muito resumido. E aí, uma coisa que me marcou, quando eu fui escrever a história do Scooby-Doo, de como ele conseguiu o Scooby-Doo, que é uma história muito bacana, cara, eu escrevi em 1,5 páginas. Eu falei, pombas, se o que eu tenho eu acho que é uma história mais bacana, assim, até o momento, eu escrevi 1,5 páginas, de repente uma história que é legal, mas não é tão legal assim, vai ter o quê? Meia página? Cara, eu reescrevi umas 3 vezes. Aí consegui 2 páginas. Aí, sabe aquela imagem antiga que você pegava, tipo, da máquina de datilografar e você rasgava e jogava fora? Era como se eu tivesse vários, assim, um lixo com vários papéis ali. Eu não conseguia achar. E aí, quando eu consegui achar o que eu queria, cara, foi assim, eu fiquei horas parado em frente à tela, né, do computador, porque eu falei assim, eu achei o que eu quero. E aí me lembrou uma história que foi
o ator que fez ele na TV, na Escolinha. Ele é ator sensacional. Então, eu esqueci Caruso? Marcos Caruso. Sensacional. Falei com ele no teatro. Ele estava fazendo uma peça lá no consulado, perto do consulado italiano. E eu fui lá falar com ele. E ele falou, cara, na entrevista, ele falou, olha, você foi chamado para fazer o seu peru. Aí ele tentou uma, ele tentou duas, ele não achava o personagem. Aí um dia a Globo chegou para ele e falou o seguinte, olha, você vem para fazer o teste com o figurino. Ele falou, olha, pode ser a primeira e a última vez que eu vá. Mas como assim? Olha, eu não estou achando o personagem. Se eu não achar o personagem, eu não vou fazer. Porque aí eu não quero. Não tá, porque... Aí ele falou, bom, cara, quando ele botou a roupa e ele se olhou no espelho, ele ficou olhando fixamente para o espelho e ele conseguiu fazer aqui essa parte da bochecha caída. Quando ele fez isso, chamaram ele e falaram assim, cara, o que está acontecendo? Assim, ele chorava copiosamente, porque ele achou o personagem naquela hora, né? No processo criativo dele. E assim, então, quando eu entendi que eu achei o que eu queria fazer com o livro, cara, foi transformador. Legal. E assim, é claro que eu já sabia algumas histórias, né? O mais bacana foi que mostrar o lado avô, pai, bisavô, que o público, obviamente, não conhecia, e também achar algumas histórias que a própria família não conhecia. Uhum. Que, por exemplo, foi que ele lutou boxe profissionalmente, né? Foi uma carreira curta de duas lutas, ganhou uma e perdeu a outra, mas tudo bem, tá na média boa, né? Isso, por exemplo, a família não tinha noção, não conhecia. Então, assim, trazer histórias que a família também não conhecia, porque assim, quando a gente começou a fazer, ele já estava com mais de 90 anos, estava com 96 anos, se eu não me engano. Então, assim, ele tinha muito forte algumas histórias e outras que ele não lembrava. Então, assim, teve um dia em especial que, quando ele começou a lembrar coisas que eram fora da rotina ali dele, digamos assim, ele ficou meio trêmulo. Aí eu, caramba, eu insisto, porque agora eu vou conseguir, ou eu paro, porque... Aí eu respeitar o momento. Não, parei, obviamente, porque, assim, embora fosse, assim, sabe assim, é agora que eu vou conseguir? Eu parei porque... Ficava no limite ali ético, né? Não, é isso, entendeu? A saúde dele era muito mais importante, obviamente. Mas, assim, eu consegui tirar ele em alguns momentos, sabe? Sim. E era engraçado que a sua avó, né, a dona Glória, chegava com um cafezinho, ele sempre olhava assim, se ela estava presente ou não, né? Não, porque eu tenho que saber o que eu falo perto dela, porque vai que você me pergunta de uma menina, né? Todo preocupado já. Figura. Tinha essas coisas também. Mas metaforicamente, né? Eu via as suas visitas lá ao vovô como se você fosse uma biblioteca pegando fogo. Né? Eu lembro perfeitamente de histórias que você já tinha conversado com ele e que passaram ali 6 meses e você falava e ele falou, não lembro, mas você já tinha aquilo gravado. Né? Então, foi um processo quase que arqueológico, eu diria, né? De você resgatar. Imagina, você contar as histórias de um homem centenário, né? Quantas histórias um homem centenário pode ter? Ainda mais um homem como vovô, um cara das artes, um cara do boxe, um cara dos esportes, um cara da boemia carioca, enfim. Assim, ajudou muito, coisa, né? Ajudou muito, porque assim, o que eu acho que é mais legal é que o seu avô, por exemplo, ele nunca se viu como uma estrela. Ele sempre, assim, eu lembro que uma das coisas mais bonitas no dia que a gente fez o lançamento, que tinha aquela multidão lá, foi assim, é claro que a gente teve um ano antes, um carnaval do Diversão Brasileira, que fez uma homenagem para ele, que a gente estava lá na Praça Xavier de Brito, na Tijuca, e ali ele já recebeu muito carinho. Sim. Mas assim, depois ele foi passar... Fila quilométrica, uma fila quilométrica para Acabou, poder falar com ele. A fila foi até a hora dele ir embora. Foi. E assim, mas assim, depois ele foi ficando mais em casa. E no dia do lançamento tinha muita gente por causa dele. Era isso, as pessoas foram lá para homenageá-lo. Então, assim, eu acho que ele teve noção do que ele representa. Sim. Porque assim, representa ainda, porque o trabalho dele está aí, né? Representa ainda para as pessoas. Mas ele acho que ele nunca... Isso para ele nunca foi do tipo... Ele nunca se sentiu uma estrela por causa disso. Mas ele era uma estrela. Sim. Eu lembro que eu boto até no livro,
Ele começou a carreira em 42, na rádio, como contra-regra. 2 anos depois dele começar a ter as primeiras oportunidades na rádio, em 48, é escrito um artigo com o título Nasce uma Estrela. Ele já tinha 30 anos ali de vida, né? Sim. E 6 de carreira. Ele começou meio tarde, digamos assim. Sim, né? sim. Então, assim, mas ele nunca se viu como uma estrela. Eu acho que isso fez dele, assim, eu quis mostrar esse lado humano, sensível dele, que de repente a pessoa que só pede um autógrafo não tem noção. Isso é verdade. Isso é verdade. E a história, né, do vovô e tal tá completamente entrelaçada com a dublagem. E saindo agora um pouquinho, né, só do vovô especificamente, mas falando sobre dublagem, você também já tem uma nova obra encaminhada, né, Vitor? Exato, sim. Foi também por causa disso. Uma das muitas conversas que eu tive com seu avô, ele reclamou da questão do processo criativo. O que acontece? Na época dele, digamos assim, a gente está falando a partir dos anos 50, para ser mais preciso, o dublador ele tinha muito mais liberdade para fazer improvisos, né? E a gente está falando que é uma geração que veio do rádio teatro, que também tinha, claro, que o seu roteiro, mas também tinha muito improviso. E a dublagem, no início, ela se aproveita desses improvisos do rádio teatro, das novelas de rádio, para trazer para essa nova arte que aparecia, que era a dublagem. E era exatamente isso. Por exemplo, tinha um roteiro, mas o ator ele tinha total possibilidade de fazer improvisos. Total liberdade ali, né? Que hoje você ainda tem, claro que uma liberdade ou outra, mas você tem muito mais uma parceria, digamos, com o diretor. A sensação é que os atores eram mais desobedientes, digamos assim, Rebeldes. mais rebeldes. Mas sentiam mais aquela coisa do... E o dublador e o diretor também percebia o seguinte, cara, peraí, esse ator aqui, eu posso deixar porque... Deixa assim, você também deixar a pessoa seguir sozinha é direção, né? Com certeza. Você amarrar a pessoa não quer dizer que você seja um diretor. É muito a linha que a gente segue em direção de dublagem. A gente acredita muito nisso. Se eu tô chamando você para fazer um personagem, eu tenho certeza que você é capaz de fazer aquele personagem e eu te dou toda a liberdade criativa para isso. Se eu tiver que intervir em algum ponto para pontuar alguma coisinha ali e tal, aí a gente para, né? Mas eu acredito isso. muito nessa linha, assim. Então, assim, exatamente dessas conversas surgiu a ideia de fazer um trabalho sobre o processo criativo do dublador. E aí, é interessante, porque assim, eu consegui conversar com acho que 25 ou 30 dubladores de gerações diferentes. Eu tenho, por exemplo, a Selma Lopes, eu tenho o Felipe Maia, eu tenho o Rafael Rossato, só para mostrar assim, 3 gerações, né, digamos assim. Muito do eixo Rio-São Paulo. E assim, o que é mais interessante, que muitas dessas entrevistas, quando eu falava que era sobre o processo criativo do ator, né? Muitos falavam, pô, legal, cara. Outros, cara, tudo bem, mas eu não vou te acrescentar nada. Muitos, cara, eu tô falando de nomes grandes, tá? Muitos não tinham a noção do processo criativo deles. Era um automático, às vezes, meio tão grande que... E assim, sabe aquela coisa do tipo, você fala assim, cara, essa entrevista vai durar, tipo, 5 minutos? Tá bom. 5 minutos, é o que rendeu. Vou falar sobre a vida dele, mas, enfim, é isso. Rapidinho ali, né? Cara, quando a gente via, eu falo assim, o Zoom tem uns 40 minutos, né? Posso abrir mais um Zoom? Ou então a pessoa fala assim, cara, você se incomoda se a gente abrir mais um Zoom? Não, vamos abrir. Porque muitos já estavam, assim, daquela de não entender o próprio processo criativo. E todo mundo tem um processo criativo. Às vezes, assim, isso também teve muita crítica. Muitas, às vezes, você tem uma questão do estúdio, uma questão do diretor. Ok, faz parte também. Mas, assim, a criatividade que se tinha no passado, assim, a possibilidade de você criar, você não tem mais hoje em dia por uma série de motivos. Sim. Legal saber que vocês, por exemplo, seguem isso. E uma coisa legal, o seu avô também dirigiu muito. Ele estava dirigindo um filme de guerra. Eu até conto isso no livro, essa história. E ele se veste de um general. E ele começa assim, a sacanear os atores. Do tipo,
fazer aquilo ali uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha, para poder inserir a pessoa, sabe? Tipo, não é só uma tela e um microfone, sabe? Exatamente. É um ambiente, sabe? Então, assim... Como coloca ele tudo, né? E eu acho também, assim, aí eu posso estar sendo um pouco leviano, mas eu acho que não. Eu acho que você também, naquele período, como você tinha menos coisas para você dublar, você tinha um pouco mais de tempo para você também fazer, tentar, errar. Sim. Os Também prazos, acontece. eu acho que os prazos, a indústria era outra, né? A gente Era tinha era outra dinâmica que O os caras processo era tinham. completamente diferente também, né? Sim, a gente Você tinha um tempo muito maior para fazer as coisas, enfim. Acho que era outra Pra você pegada ter nesse ideia, sentido. o primeiro episódio do Zorro levou meses para ficar pronto. Exatamente. Porque foi o primeiro grande produto de uma dublagem brasileira, foi o Zorro, que seu avô participa já na Herbert Richards, como Sargento Garcia. Claro que a gente tem dublagem desde 37, né, aqui no Brasil, com a Branca de Neve, mas assim, era uma coisa a mais. O Braguinha, que era o grande nome, o grande produtor, digamos assim, nesse período. O seu avô participa antes, mas não se interessa, porque dublagem pagava muito mal na época, né? Não tinha nenhum atrativo, digamos assim. E aí, quando o Herbert Richards conhece o Disney, que veio aqui por uma visita aqui no Brasil, e o Herbert Richards fecha um contrato para ser o distribuidor dos produtos da Disney, aí a gente tem aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem um avanço muito grande na dublagem, né? Ponto importante na história da dublagem. É um marco. É um marco. Aqui no Brasil é um marco. E o primeiro episódio levou 6 meses, quase 5 semanas, foram 6 meses. Cara, hoje você faz um capítulo em quantos minutos? E eu acho que isso tem tudo a ver com a evolução da indústria, né? Evolução de tecnologias, evolução de tanta coisa, inclusive em relação a esse fantasma que a gente tem hoje em dia quando o pessoal fala de inteligência artificial. Né? Eu acho que é uma barreira que a gente tem, mas que ela é histórica. Né? Eu acho que isso aconteceu quando a gente passou do filme em rolo para fita. O processo agora vai ficar mais rápido, vai acabar emprego. Quando a gente passou para o Pro Tools. Mas agora dá para pegar e dá para esticar e dá para comprimir a fala. Então agora não precisa saber dublar, qualquer um pode dublar agora, né? Eu acho que a inteligência artificial, acho que ela chega muito nessa pegada de muito medo Terra também, arrasada, né? De né? terra arrasada, agora acabou, agora não vai ter mais, tudo mais. E antes de eu falar a minha opinião, eu queria saber a sua opinião também em relação a isso, a inteligência artificial. Como é que você vê ela, não só na dublagem, mas, por exemplo, também na parte jornalística, na parte da sua área. Como é que você entende isso? Eu acho que todo o processo de transformação é difícil a gente tentar entender. É claro que, se você for olhar assim, todo o processo de evolução na história, você tem prós e você tem contras. Isso faz parte. O que eu acho que está acontecendo em relação à inteligência artificial é que, diferentemente das outras coisas que foram acontecendo aos poucos, ela chega com muita força em pouco tempo. Muito rápido, né? Muito rápido. E a gente não consegue... E, assim, ela chega rápido de um jeito que a gente não consegue, assim, decifrá-la. Absorver, Se você né? me perguntar o que a inteligência artificial ainda pode fazer, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ela tem assim, um universo enorme pela frente que a gente ainda não sabe o que ela de fato pode alcançar. Assim, o que eu acho a gente não tem como evitar. A gente não tem como evitar. Ela está aí, ela não vai ser proibida. Você pode ter uma legislação aqui ou outra aqui, mas ela não vai ser proibida. Talvez regulada, né? De uma forma... Eu acho que sim. Eu acho que ela tem que ser regulada de um jeito que você preserve, sim, os direitos autorais, para que... É incrível, né? O Felipe Maia, eu conversando uma vez com ele, ele falou que ele me deu uma frase que me marcou, que é o seguinte: eu não tenho mais o controle da minha voz. Mas quando ele fala que ele não tem o controle da voz dele, ele está falando do alcance que a voz dele pode alcançar com o público. Ele não tá falando isso num cenário de inteligência artificial. Se a gente for levar agora num cenário de inteligência artificial, assim, você não sabe onde a sua voz vai chegar. Sim. Mas você tem que ter pelo menos o controle do que está sendo feito com a sua voz. O que minha voz está falando, né? Entendeu? Claro. Assim, você não pode... É interessante que, assim, eu estava vendo um vídeo no YouTube
Os caras estão pegando, por exemplo, cantores mortos, o Renato Russo, por exemplo, cantando músicas atuais. Tu fala assim, cara, de fato você consegue. Se você for muito fã, você percebe que ainda tem algumas, sabe? Você, bom, não, isso aqui não foi ele que cantou, é impossível ele ter cantado isso. Não é nem pelo tempo, mas assim, pela Com as interpretação. notas ali, interpretação. E qual o limite da ética também, né? Para você utilizar. Será que ele gostaria de cantar essa música? Pois né? é. É muito delicado também, né? Eu acho que Nessa assim, parte. falando nisso, é claro que você não tem o controle da sua voz, mas você tem o controle do que você fala, Sim. do que você produz. Isso aí ninguém pode tirar de você, entendeu? Mas assim, eu acho que é um mercado que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é um mercado que ainda vai trazer muita coisa para a gente tentar entender o que é. Sim. O que eu vejo muito na nossa parte ainda é um uso muito bobo, digamos assim, tipo, de, porra, usar a nossa voz para falar alguma coisa que não deve, para, enfim. Ainda não é para, tipo, para um uso comercial, por exemplo, para um uso, né, tipo... Que é onde mora o perigo, né? Que é onde no mora o nosso perigo, caso, né? exatamente. Tipo A assim, partir do então- momento que a pessoa usa a nossa voz de forma comercial, É. peraí, essa voz é minha, eu tenho que receber também. entendeu? Exatamente. Então eu acho que vai muito por aí, Até né? assim, esse lance de... eu já vi casos, até, tipo, isso aí de música que você falou, de cantores que faleceram já e que a família usou a voz dessa e lançou uma música, e assim, ganhando dinheiro com isso. Sim. Qual é o limite disso? Qual é a ética disso? Não sei, assim, mesmo. Não sei o que é certo e o que é errado nesse caso. Se a família tá ali dando ok, beleza. Se a pessoa de alguma forma deixou, falando que estava tudo certo. A voz é um bem personalíssimo, né? A voz É meio pertence- complicado. E eu acho que é difícil a pessoa deixar isso, eu posso usar minha voz, entendeu? Não sei, mas... E aí eu acho que é uma coisa que eu acho que também que é importante a gente tocar, que é o seguinte, por exemplo, eu estou na redação lá da TV Brasil, ou da Câmara, aí eu escuto às vezes assim, não, vamos fazer um VTzinho. Não é um VTzinho, vou fazer um VT. Então, assim, você não vai colocar a sua vozinha, você vai colocar a sua voz. VTzinho, não... Você vai escrever. São termos que a gente vai usando no dia a dia, que assim, cara, você que está vendo aí, você que está ouvindo, o teu trabalho é o teu trabalho, sabe? Valoriza o teu trabalho, valoriza a tua criatividade, a tua produção, que assim, é aquilo que você fez, sabe? Só você sabe se você faz uma interpretação hoje. Aquilo ser uma coisa muito simples, é mérito seu, Sim. sabe? Só é fácil porque você trabalhou muito tempo para Por que aquilo aquilo é ficar fácil, O entendeu? processo todo até chegar aqui, né? E assim, e ninguém tem noção do que você passou para você chegar ali. Assim, uma coisa que a gente estava aqui falando fora do ar, né? As pessoas falam do livro, estão falando super bem. Pois é, mas assim, legal. Mas também a gente tem que estar preparado para o... Olha, Negativo. não foi tão legal. Sim. Então, assim, ninguém sabe o caminho que a gente percorre para chegar numa coisa que as pessoas falam, porra, é legal, cara. Então, assim, acho que a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E eu acho que, por vezes, a inteligência artificial, ela despreza, assim, o caminho que você percorreu para você chegar lá. Aquele resultado, né? Entendeu? Banaliza ali de alguma Ela banaliza. forma. E eu acho que eu quis falar sobre isso tudo tal, justamente para a gente chegar nesse paralelo agora. Né? Eu acho que o grande diferencial que o ser humano tem em relação à inteligência artificial é a criatividade. Né? Fazendo paralelo já com aquilo que a gente estava falando antes do seu livro, da sua obra, a gente acredita muito nessa parte artística, nessa parte de diferencial da dublagem como essa parte artística de criatividade, enfim. E a gente sempre foi entusiasta de diversos movimentos que hoje são adotados no mundo inteiro por clientes e tudo mais, e que a gente começou implementando, como, por exemplo, só para ilustrar, para você que não entende como funciona o processo de dublagem, a gente vai fazer um horário de dublagem, a gente chega no estúdio e já chega ali, vai gravar, e o diretor dá um briefing ali, né? Fala, ó, Felipe, você vai fazer aí o John é um soldado que está indo para a guerra e vai morrer no próximo loop. É isso. Ou você está fazendo um personagem principal, ele está te explicando e tal, mas você não tem o contato com a obra, né? E a gente já conseguiu implementar uma forma da gente assistir o filme antes com os dubladores, ter um debate, falar sobre aquilo. E a gente conseguiu fazer isso, por exemplo, numa série que a gente dirigiu, que é a Wandinha, da Netflix. E a gente sentou com a Maria Alexandre e assistiu todos os episódios. A gente assistia os episódios, debatia e dublava. Então, quando a gente ia fazer aquele processo,
a pessoa já entendeu o que é, a pessoa já entendeu o arco do personagem, sabe? São coisas novas que a gente vai trazendo para a dublagem, mas que vão trazendo e resgatando essa criatividade, essa preocupação com a criatividade. E aí eu te pergunto o seguinte, você tinha um prazo para você entregar. Sim. Você entregou. Entreguei. O processo que foi diferente. Então, assim, não é assim, a gente fala muito de prazo. Ok, mas assim, o processo criativo estava lá. Você fez o seguinte, você transformou só o jeito. Ao invés de vocês entrarem lá, assim, meio que às cegas, só com um pequeno briefing, vai lá. Não, olha aqui, vamos assistir todo o processo, Sim. todo o filme, para você entender a série, no caso, para você poder entender o que você tem que fazer. Sim. E assim, e ali mesmo vai também o processo dela, dos atores, né? Já de fazer as suas anotações, observações. Cara, uma coisa genial que eu vi é você poder observar, cara, você escrever, Sim. sabe? É tudo tão imediato Sim. que a gente perde, às vezes, os pequenos detalhes. E aí, falando sobre o processo criativo, a Marlene Costa, maravilhosa Marlene Costa. Minha mãe na dublagem. Maravilhosa. Foi a sensibilidade dela que enxergou, por exemplo, que a Selma Lopes poderia fazer a Rupi Goldberg, né? Sim. E, assim, Eu vi essa entrevista outro dia. é maravilhoso, sabe? E assim, ela não ficou assim, vou trazer tantos artistas. Não, ela assim, eu quero a Marlene, a Selma, porque a Selma vai saber. E a Selma pegou o jeito de fazer a Rupi, não foi pela fala, foi pelo trejeito, foi pela forma de andar. Sabe? Isso é muito maneiro mesmo. Isso é muito legal. Cara, isso é muito legal. Isso é muito, sabe? Não é texto só. É mão, é expressão. Eu Sabe? gesticulo muito quando eu dublo também, eu falo. Eu acho que a dublagem tem essa peculiaridade e essa dificuldade pra gente quando vai interpretar, né? Você só tem a voz, né? Então ali em estúdio você não pode fazer muito barulho, mas à medida que dá pra você também fazer e tal, isso te ajuda, me ajuda pelo menos. Por isso que é bom não ir com muita coisa, né? Casacos barulhentos e tudo mais, né? E tem uma questão que às vezes, assim, que já me passaram, e vocês sabem disso, dependendo do filme que você vai dublar, você não tem nem a imagem, tu só tem o áudio. Sim, sim. Tem uns que ficam só a bolinha na boca do personagem também. Olha que loucura, cara. Louco. Então, assim, isso tudo são, assim, não é só uma dublagenzinha, sabe? Exatamente. E só uma coisa também que eu acho que é legal ressaltar é que isso só foi possível também por conta da vontade de todo mundo que está envolvido. Né? Tanto dele, tanto do estúdio, que se dispôs a disponibilizar o espaço para fazer aquilo, que estava fora desse escopo, digamos assim, do dublador também, que fez isso. E ele já fez isso, eu já fiz isso com vários dubladores juntos. E o cliente que comprou a ideia também. O cliente né? comprou a falou, ideia. Não, vamos fazer, porque então, isso assim, vai trazer um resultado diferente. Um benefício, vamos ver o que acontece. E trouxe coisas diferentes, trouxe resultados diferentes. Experiências diferentes. Né? E que eu acho assim bacana que, por exemplo, você pega, por exemplo, o Marco Ribeiro, que fez, por exemplo, o Debi Lloyd com o Márcio... Nossa, assim, tá me faltando agora os nomes, cara. Eu amo ele. Fez o gênio do... Márcio Simões. Márcio Simões, cara. Desculpa, Márcio Simões, você é um deus. Perdão. Márcio Simões é maravilhoso, minha filha. Amo o Márcio Simões. Assim, eles olhando, cara, assim... Você fala assim, cara, os diretores ficavam loucos, do tipo, o que você tá falando, cara? Aí teve um que falou assim, bom, eu vou sair do estúdio porque vai embora, sabe? Se o cliente aceitar, tá tudo valendo. E é isso, sabe? Assim, é claro que você tem que respeitar etapas de produção, sabe? Todo mundo é um encaixe, né? Para dar certo, né? Ali, né? Todo mundo. Mas, assim, você permitir que o ator consiga colocar o que ele sabe fazer... Cara, é igual você fala assim, eu vou escalar um zagueiro para ser atacante. Ok, se der um chuveirinho, talvez ele faça um gol de cabeça. Sim. Mas a chance dele fazer um gol é menor do que um atacante, né, cara? Com certeza. É ofício, sabe? Com certeza. Tem um cara que a gente é apaixonado, que assim, é a síntese dessa liberdade que ele mesmo tem. E, cara, vai embora. E a gente, assim, só fica ali... Passa 95%, porque a gente deixa tudo, que é maravilhoso. Mas tem aquele 5% que a gente fala, pô... Segura aí. Que é o Reginaldo Primo, cara. O Deadpool, né, cara? Deadpool. Ele é o Deadpool da vida real, assim, né? Cara, assim, é sacanagem. Assim, fora de série, é muito fora de série. Ele vai, assim, ele imerge na história. Pô, a gente fez uma série recentemente que se chama... Não sei se pode falar, porque não sei se... Já vai ter lançado. Já foi? Não sei, mas foi uma série. Foi uma série maravilhosa, uma série indiana, que ele conseguiu, cara, entrar... E,
Cara, ele deixou o cara engraçado. engraçadíssimo, ficou com os cacos, ficou... E a gente deixou várias coisas, Mas já foi foi pro ar, sim, incrível. porque o Wagner me mandou até. Ah, Enfim, não sei. Se já tiver ido pra lá, a gente deixa aqui Isso aí, a gente deixa aqui. na deixa aqui. descrição aqui o link Que pra vale a vocês pena ver o assistirem. trabalho do cara, porque assim, ele. É muito legal. Ele botou de tal forma que. Engraçado Então, demais. O cara trouxe eu pra acho- nossa realidade. Eu acho que essa geração, por exemplo, você pega um Primo, você pega Manolo, você pega o Briggs, você pega a Miriam Fischer, Sim. Felipe Maia, Sim. Marco Ribeiro, Márcio Simões, todo esse pessoal, cara, eles são professores, cara. É. Eles são professores. Vocês também são professores, obviamente, para uma geração que tá entrando e, de repente, não tem noção da dimensão que está muito além de likes de Instagram, de TikTok, total. sabe? Sim. Total. Assim, é o que eu falei no começo, acho que eu volto aqui agora. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: o nosso trabalho tem importância, tem dimensão, a gente está atingindo pessoas. Se você está assim, atingindo mais ou menos, é uma coisa que você pode trabalhar, mas a gente está atingindo pessoas, sabe? Que têm sentimentos, que estão vivas. Então, assim, eu acho que isso que a gente não pode perder em momento nenhum. Eu acho que, por exemplo, isso, aí a gente volta aqui agora, a inteligência artificial, ela ainda não está pronta para isso. Não. Ela atinge, mas se você entender... Não, peraí, você logo pega. Se a gente tiver um mínimo de sensibilidade, Sim. a gente... Desculpa. Tecnologia, ok, mas você percebe ali quando é uma inteligência assim, artificial e quando não é. Sim. E isso a gente não pode perder, entendeu? Eu acho que quando o processo criativo ele é tão diferenciado, não tem como, né? Eu acho que fazendo um ponto, né, o contraponto à inteligência artificial, o maior inimigo da inteligência artificial é a criatividade humana, né? E tem uma frase que eu li que eu achei sensacional, que não existe nada mais potente que uma máquina, exceto um homem com uma máquina. É isso. É isso que eu acredito. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai se tornar uma ferramenta. Não sabemos qual ferramenta, não sabemos como ela vai se tornar, mas eu acho que ela vai se tornar parte do nosso dia a dia. Porque se a gente for para um cenário de terra arrasada, né, já escutei isso de amigos, né, de advogados, trabalha com dublagem, vai acabar. Eu falei, não, mas a tua também vai acabar. Se a minha acabar, a tua acaba, né? Acaba de todo mundo, Todo né? mundo. Se a gente pensar nesse cenário de terra arrasada, a inteligência artificial pode fazer tudo. Mas a criatividade é o vilão da inteligência artificial. Quando a gente pensa num trabalho de verdade, num trabalho orgânico, né? Eu acho que a criatividade faz toda a diferença, principalmente na boa dublagem. Exatamente, assim, eu acho que é isso. Assim, a gente tem, claro, que é boa e a má dublagem. Ok, e tem uma frase que eu peguei muito nesse papo com os dubladores, que é o seguinte: se você assistir um filme ou uma série que não está bem que você não gostou, se você percebeu que é dublado, é mal dublado. Isso aí. Isso para mim, cara, é uma frase que eu nunca, assim, se você entendeu, percebeu a dublagem, cara, Não era pra ser. não era para ser, não tá legal. E também, assim, eu posso um dia fazer um trabalho ruim, você pode fazer, Faz todo parte. mundo pode fazer um trabalho ruim. Sim. Faz parte também, é isso que eu te falei, somos humanos. Mas, assim, a boa dublagem, cara, você pega uma Silvia Salus, nossa, Sim. é assustador, cara, o trabalho. É orgânico, né? Uma coisa A natural. Silvia, pra assim. mim, também é uma das Muito fora da curva. Sabe, figuras assim, mais incríveis, assim, porque, cara, tudo que ela faz Você pega o Dudu é Espinosa, visceral, a né? Não, Priscila e você Amorim. vê, aí a gente fala sobre o processo, né? Assim, as pessoas veem o resultado, mas você vendo o processo dentro do estúdio, isso aí que você falou, uma Priscila, uma Silvia, cara, é bizarro, assim, você vê como uma pessoa se entrega ali, sabe? É uma coisa, assim, linda de se ver, eu acho, e como diretor é muito gostoso ver Uma isso, das né? coisas mais apaixonantes da direção de dublagem, eu acho que é justamente isso. Você vê os diversos você ver processos. os processos, né? E você aprender com esses processos. Né? Eu me tornei um dublador muito melhor depois que eu me tornei diretor e eu pude aprender. Para mim é uma escola até hoje. Sempre que eu vou dirigir um grande dublador, você observar o processo e falar, então é assim que ele faz. Então, esse a solução que ele dá para esse problema aqui, né? De uma labial, você vai aprendendo como funciona o processo de cada um. E aí tem uma questão que também é o seguinte, por exemplo. Eu vi tem muito tempo isso, uma entrevista da Fernanda Montenegro. Ela ia estrear no teatro, uma peça no teatro. Aí a repórter chegou para ela um pouco antes, né? Fez aquela pergunta, assim, você está nervosa? Ela, claro que eu estou nervosa. Peraí, você é Fernanda Montenegro?
eu tô muito nervosa. Mas por quê? Tô viva, tem sangue, sabe? E é isso. Você pega, por exemplo, um Wendel. Cara, o Wendel falou que quando fez o... Sim, isso ele falou comigo. Quando ele veio dublar o Batman, ele estava muito nervoso. É isso, cara. É isso. É sangue, sabe? A gente está vivo. Assim, e, pô, a gente está falando do Wendel. O Wendel hoje é um grande nome, sabe? Referência, né? É uma referência para os mais novos. Então, assim, para você chegar lá, assim, é um caminho longo, sabe? É um processo, É né? um processo. E eu acho que isso que as pessoas, por exemplo, têm que tentar entender nesse sentido de que é dublagem, sabe? A Carmen Sheila, queridíssima Carmen Sheila, que já não está mais aqui com a gente, ela falava que quando ela ia dar aula, muita gente chegava assim para ela e falava assim, mas vem cá, quando que eu pego o meu primeiro personagem? Ela assim, eu te aconselho você procurar um outro curso. Porque se você já veio aqui achando que você vai sair daqui um dublador formado, você está pulando muitos processos. Primeiro, eu quero que você entenda o que é a dublagem. Depois que você entender o que é a dublagem, a gente começa a conversar sobre os processos. Sim. E é isso, se você for pegar assim, claro que deve ter um ou outro que conseguiu um papel grande. Por exemplo, o Rossato é uma exceção. Ele conseguiu um personagem grande logo no começo. Sim, sim. Né? Mas, assim, se você for pegar meio que a regra, são 3, 4, 5 anos, cara, para você conseguir um personagem principal. Ou mais até, né? Você mais. conseguir uma coisa de fora da peso e curva, tudo mais. isso, Fora da curva você consegue. Em 3, 5 anos você consegue e tal. Mas, via de regra, bota aí 10 anos. Tal. E a gente tem visto muito isso, assim. Pessoas cada vez mais cedo Sim. conseguindo, não é nem mais, tá fazendo, não, porque realmente está bem. É Eu acho que capacidade, a gente estava conversando sobre isso, eu acho que é pela quantidade de projetos que a pessoa já dubla, já faz, você vai apurando ainda mais aquilo, vai criando uma casca mais Você vai cedo. criando um processo. Porque antes você, Exatamente. em 5 anos, sei lá, você dublava, vamos dizer, 30 filmes. Hoje, em 5 anos, você dubla 300 filmes. Porque com a produção que a gente tem hoje... O mercado grande, proporciona novos profissionais e profissionais capacitados pelo próprio volume de trabalho que o mercado tem, desde né? que, obviamente, vão dando conta, né? Tipo, você vai botando, a pessoa vai subindo, vai subindo. E vai oportunidade também, né? A gente acredita oportunidade. muito nisso, num mercado com novas vozes, um mercado mais diverso. E as pessoas só conseguem chegar nesses personagens e tudo mais se elas tiverem a oportunidade, né? De dublar a primeira vez, e aí ir galgando e criar o seu próprio processo criativo, né? É isso, cara. Assim, eu acho que é um passo de cada vez, sabe? Eu acho que você seguindo esse um passo de cada vez, com vários dubladores hoje que nós temos no mercado, que são professores, sabe? Eu acho que não tem IA, não tem nada, sabe? É seguir a criatividade. Assim, eu tô cada vez mais convicto disso. Já estava já com seu avô, conhecendo vocês, obviamente, fazendo essas entrevistas também. Nada é mais poderoso do que o nosso processo criativo. A nossa cabeça, se por um lado pode ser uma âncora, pode ser também uma ideia assim, farta de ideias. A gente só tem que saber direcionar ela para o nosso potencial construtivo. Legal, Vitor. Queria te agradecer por ter vindo aqui com Acabou? a gente hoje. Passou rápido, né? Passou rápido. Vou ter que fazer um... Que pena, que Tá pena. vendo? O que Mas é bom é rápido. Queria agradecer esse bate-papo tão gostoso, tão incrível sobre dublagem, sobre a família Drummond, sobre inteligência artificial, enfim, sobre tudo isso. Queria deixar o espaço também para você deixar aí rede social, se a galera quiser entrar em contato com você, como é que o pessoal faz? Vamos lá. Eu não sou a melhor pessoa do mundo em rede social, mas eu tenho. Eu entro lá, eu vejo. O Instagram é o Vitor Galhardo. Tô lá. Vamos lá, vamos trocar ideias, né? Eu gosto disso, é trocar ideias. Legal. Inclusive editoras interessadas também, né? Isso é importante, gente. Ó, tô aqui. É para cá, né? Pode fazer pra cá lá. Editoras, estou aqui. Tenho agora um livro muito legal sobre o processo criativo. Tamo junto, hein? Aguardando contatos. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso do Vitor, que é sempre tão empenhado, tão apaixonado pela dublagem. Tô louco para ver esse livro sair do forno também, assim como foi esse do vovô. E tenho certeza que vem mais um sucesso por aí. Parabéns. Para nós todos. E ó, Drummond Clube, Double Clube. Drummond Double Clube. Inclusive, antes da gente encerrar aqui, se você
tem essa curiosidade sobre dublagem, se você gostaria de aprender mais sobre dublagem, a gente tem um outro projeto que é a Jornada do Dublador. O link vai ficar aqui fixado na descrição desse vídeo. Se você tem curiosidade sobre dublagem, ou se você já trabalha nesse mercado e tem vontade de se aprofundar ainda mais na dublagem, a Jornada do Dublador é para você. A gente te espera lá, tenho certeza que vai ser muito legal e você vai gostar muito. E é isso. Obrigado a você que assistiu a gente, que ouviu a gente. E a gente se vê na próxima. É isso aí. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Vitor. Valeu, pessoal. valeu. Tamo junto. Valeu.